Fique à vontade. Amém. Meus irmãos, é uma grande alegria pregar a palavra de Deus numa data tão especial. É claro que o desejo seria de que nós estivéssemos todos juntos na igreja para poder celebrar a maravilha que é a boa notícia da Páscoa e também para a gente poder estarmos juntos em comunhão, mas graças a Deus pela internet que nos proporciona, mesmo por aqui, falarmos sobre as grandezas do nosso Deus. E eu quero começar falando com vocês sobre notícias, porque praticamente toda a humanidade busca por notícias diariamente, seja a previsão do tempo, seja o preço do dólar, seja as notícias do seu time do coração, ou seja algo mais importante, como, por exemplo, quantas pessoas morreram nessa semana com Covid-19. Mas qual é a notícia que mais impactou o mundo até hoje? Talvez alguns digam que foi a notícia do fim do nazismo e a queda do Hitler. Pode ser. Ou o fim de qualquer guerra também pode ser tido como uma grande notícia. Agora, vamos imaginar que a gente receba uma notícia que amanhã, através de uma mistura de bicarbonato de sódio com limão colocada na água que sai da sua torneira, da nossa torneira, toda a humanidade será humanizada instantaneamente contra o coronavírus. E ninguém mais vai morrer. Imagina uma notícia dessa? Agora imagine que junto com isso venha a notícia que os cientistas acharam a cura para todas as doenças da humanidade. AIDS, câncer, todas essas as mais letais, as mais terríveis. Essa seria a notícia mais importante do mundo? Com certeza seria uma notícia muito importante e muito boa. Mas hoje nós vamos falar sobre a notícia que já foi dada há muito tempo atrás e que essa sim é a notícia que resolve absolutamente todos os problemas da humanidade. E o tema da pregação de hoje é Evangelho, a notícia mais importante da história da humanidade. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós leremos dos versículos 1 ao versículo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 1 ao 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, quero lembrá-los o evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Até aqui, meus irmãos, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, obrigado pela palavra do Senhor, que está diante de nós, para que nós ouçamos, para que nós aprendamos e para que essa palavra nos transforme, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por tão maravilhosa notícia que já foi dada a nós, mas que todos os dias, quando refletimos, quando pensamos sobre ela, nós somos edificados, nós somos encorajados e consolados. É o nosso desejo essa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra o nosso coração e que o Senhor não nos deixe, Senhor, sair dessa transmissão da mesma forma que entramos. Que saiamos mais confiantes e muito mais gratos ao maravilhoso presente que recebemos do Senhor. Oramos assim, em nome daquele que morreu em nosso lugar, mas que também ressuscitou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos que o Evangelho é a notícia mais importante da história da humanidade. Por isso, é necessário lembrar do Evangelho, se apegar ao Evangelho e transmitir o Evangelho. E veremos isso através de 3 verdades. E a primeira verdade é que é preciso lembrar do Evangelho. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma demonstração a nós de um pastor cuidando do seu rebanho. Paulo havia plantado a igreja em Corinto,
mas não estava mais pastoreando a mesma, porque o seu chamado era missionário, e depois de a igreja estabelecida, o apóstolo ia para outro lugar para começar um novo trabalho. A carta foi escrita na cidade de Éfeso, em resposta a um relatório dado a Paulo por alguns da casa de Cloe sobre a situação da igreja, bem como informações que ele recebeu também através de uma delegação que foi até ele para entregar uma oferta, e também uma carta que foi enviada a Paulo falando sobre problemas da igreja. Carta essa que a gente não tem acesso, mas vemos pelo conteúdo da carta aos Coríntios, Paulo respondendo algo que foi escrito a ele anteriormente. Na resposta ao relatório de Cloe, Paulo fala sobre divisão na igreja, sobre incesto, sobre brigas e fornicação. Já na resposta a tal carta já mencionada, Paulo fala sobre o comportamento em casamentos, fala sobre as virgens, fala sobre carne sacrificada a ídolos, fala sobre cobertura na cabeça de mulheres, fala sobre o abuso da mesa do Senhor, fala bastante sobre dons espirituais e a ressurreição física de todos os crentes, baseada na ressurreição física do próprio Jesus. Depois, após ele passar um bom tempo falando acerca de dons, e a ênfase no fato de que o amor é mais importante do que qualquer dom, e ter corrigido a postura dos coríntios em relação ao culto, Paulo passa a relembrá-los sobre o cerne de sua pregação, sobre o que é mais importante, sobre aquilo que nunca pode deixar de ser falado, sobre o evangelho. Afinal de contas, qual era o único remédio para os problemas relatados na igreja de Corinto? O que poderia combater a imoralidade, a insubmissão, a falta de zelo ao culto, a incredulidade na ressurreição? O evangelho era o que poderia combater. Por isso, Paulo inicia o capítulo 15 dizendo: irmãos, quero lembrá-los o evangelho que preguei a vocês. Acima de qualquer discussão, de qualquer dúvida, de qualquer tristeza, lembrem-se do evangelho. Paulo mostra a eles que se existem problemas na igreja, é porque existe uma igreja. E se existe uma igreja no meio de uma cidade completamente pagã, idólatra, marcada pela imoralidade sexual, a tal ponto de que quando se queria ofender alguém, o ofensor comparava a pessoa a um coríntio, assim como hoje, se você quiser ofender alguém, é só chamar de corintiano. Mas brincadeiras à parte, existia uma igreja em um local tão improvável porque um dia o apóstolo Paulo pregou o evangelho. E aqueles que ouviram, receberam e ficaram firmes nesse evangelho. Por isso Paulo diz, lembrem-se da base. Lembrem-se daquilo que é mais importante. Paulo falava sobre vários assuntos, mas a base de todos eles era o evangelho. Em Romanos 1,16 ele diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Na própria carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 17, ele diz, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E em Gálatas 1, versículos 11 e 12, ele diz, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Desejos impuros do coração são combatidos através do evangelho, e não de uma simples proibição. A insubmissão é combatida pelo evangelho e não por uma imposição mais forte. Discussões sobre usos e costumes, como, por exemplo, como devo me vestir, o que posso ou não posso comer, se torna irrelevante quando o que está em foco é o evangelho. Bem como o apego e a ênfase a qualquer dom específico se torna insignificante perto do evangelho. Então, vamos trazer isso para nós neste momento. Primeira coisa que eu quero dizer é que o evangelho tem que voltar ao centro do cristianismo protestante. Porque o que tem sido pregado hoje em muitos lugares, tem sido pregado remédio ungido contra o coronavírus, se você doar, estará imunizado, se você der, Deus vai te dar em dobro. Tudo bem,
Isso pode até ser aquele desvio escancarado que a gente já sabe, está aí nas televisões para a gente ver o tempo todo. Mas e as igrejas reformadas? O que tem sido tratado nas igrejas reformadas? Muitas vezes, doutrinas complicadas de entender e que não são o ponto central do evangelho. Até porque muitas pessoas, quando ouvem falar do evangelho, já logo pensam que isso é assunto para novos convertidos. Mas não é. O evangelho deve ser um assunto permanente durante toda a nossa caminhada cristã. Algumas igrejas também têm caído no erro de dar muita importância política, tomando partido de A ou B e colocando sua esperança em homens falíveis. Mas o remédio para a crise humanitária que estamos vivendo é o evangelho. Lembre-se do evangelho, volte ao evangelho. Outra coisa, meus irmãos, o evangelho tem que voltar ao centro da sua vida. Estamos no tempo mais difícil que a nossa geração já viveu, sem sombra de dúvida. Tempo onde as pessoas têm buscado respostas para os seus sofrimentos. E qual é a sua resposta quando te questionam? Calma que está vindo a vacina? Use máscara? Ou, por outro lado, não é tão grave assim, isso é terrorismo da mídia. É só ficar em casa que você não vai pegar. Qual é a sua postura? Lembre do evangelho. Quando você for atingido pelas dúvidas, pelas dores em relação a tudo que estamos vivendo, pregue o evangelho para você mesmo. Muitas vezes precisamos pregar para nós mesmos. E é por isso que o Salmo 42, versículo 5 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nesse salmo, meus irmãos, o salmista prega para si próprio, ele fala consigo mesmo sobre a tristeza que ele estava passando. E muitas vezes nós temos que fazer isso, nós temos que relembrar o evangelho para nós mesmos. Outra coisa, a notícia mais importante do mundo deve ser anunciada de forma clara para que seja entendida. E aí eu convido vocês a pensarem no pregador por excelência, aquele que é a própria palavra, Jesus. Porque Jesus conhecia a palavra do Senhor. Afinal, ele foi um homem sem pecado, então ele nunca desprezou o estudo das Escrituras. Portanto, ele conhecia como ninguém a palavra de Deus. Após 30 anos de vida se preparando para iniciar seu ministério público, após ser batizado, ser tentado pelo diabo, Jesus começou a pregar. E o conteúdo da pregação dele, que está descrito lá em Mateus 4,17, é a seguinte. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Percebe? Jesus nos chamou ao arrependimento. Jesus pregou o evangelho. Uma mensagem que pode ser entendida pelo maior doutor como por uma criança. A mensagem do evangelho que transforma a nossa vida. A melhor de todas as notícias. Precisamos nos lembrar do evangelho. Mas só lembrar não é o suficiente. E a segunda verdade que veremos hoje é que é preciso se apegar ao evangelho. Paulo inicia o versículo 2 dizendo que por meio deste evangelho eles são salvos. O evangelho é o instrumento para a salvação deles e para a nossa. E perceba, meus irmãos, o tempo do verbo são. O verbo está no presente. Eles não foram salvos no passado? Eles são salvos no presente? Do que Paulo está falando aqui? Essa salvação pode ser perdida? Não. O que Paulo está dizendo é que se eles creram de forma genuína, eles vão traduzir essa fé em vida, em ações. É o que chamamos de ortopraxia, quando nossas atitudes testemunham aquilo em que cremos. É o desenvolvimento da salvação. Em Romanos 5:9, Paulo diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Perceba o tempo dos verbos novamente. Fomos justificados, passado, e seremos salvos da ira, futuro. E em Filipenses 2:12, ele diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Esse ponham em ação, na versão Almeida, é traduzido por desenvolvam a vossa salvação.
E isso, meus irmãos, nada mais é do que o que chamamos de santificação. É o processo de uma vida em luta contra o pecado e buscando dia a dia agradar mais a Deus. E uma expressão importantíssima usada nesse momento é desde que se apeguem firmemente. Se apeguem firmemente. Se apegar já seria uma expressão forte. A condição para que vocês sejam salvos, neste sentido de desenvolver a salvação, é se apegar à palavra que preguei. Mas Paulo diz que é para eles se apegarem firmemente. E uma ilustração que eu vi do pastor Paul Washer é muito interessante. Ele, em uma pregação, em um congresso, ele disse que se juntassem alguns jovens fortes para terem um combate com ele, uma briga com ele, ele não teria a mínima chance, porque na época que ele pregou isso, ele já tinha 51 anos. Mas a chance que ele tinha de derrotar esses homens fortes seria se ele fosse jogado ao mar, se ele tivesse prestes a morrer afogado, e no seu último respiro, ele visse esses homens passando, nadando por ele. E ele diz que ele agarraria esses homens com tanta, mas tanta força, que jamais esses homens poderiam fazer com que ele os soltasse. Isso é a ilustração que o Paul Washer faz para dizer do que é se apegar firmemente. É se apegar desesperadamente, como se a sua vida dependesse disso. E é o que acontece. A nossa vida depende do Evangelho. Sabendo que a única chance que você tem de viver é se agarrar nesta palavra. Porque afinal, como termina o versículo, se eles não se apegassem firmemente na palavra, eles teriam crido, passado esse tempo na igreja em vão. De nada adiantaria. Portanto, Paulo alerta aos coríntios a não se apegarem aos belos discursos dos filósofos gregos que estavam em alta na época lá em Corinto, e nem na religiosidade dos judeus, mas se apegarem na palavra que foi pregada com fidelidade a eles, através do próprio apóstolo Paulo. No início da carta, no capítulo 1, a partir do versículo 20, Paulo diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por meio disso, meus irmãos, de se apegar firmemente ao Evangelho, vamos olhar para nós agora. E, primeiramente, você está apegado firmemente na palavra? Quais são os equivalentes aos filósofos da época de Corinto nos nossos dias? São aqueles que dizem que o Evangelho é uma mensagem antiga e que nós não podemos levá-la ao pé da letra? São os que colocam o Evangelho e mais outra coisa como condição para ser salvo? São aqueles que enchem a Bíblia com suas ideologias políticas e, ao invés de interpretar a política segundo a Bíblia, interpretam a Bíblia segundo a política? Se apegue única e exclusivamente ao Evangelho, sabendo que da mesma forma que alguém desesperado se afogando depende do ar, você depende do Evangelho para ser santificado diariamente. Segundo, é preciso se agarrar ao Evangelho com a consciência que ele é o maior tesouro disponível a todo aquele que crê. Certa vez, Jesus, para ilustrar o valor do reino de Deus, disse o seguinte, lá em Mateus 13, do 44 ao 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Se agarre a esse tesouro com todas as suas forças.
sabendo que é o maior tesouro que nós temos na nossa vida. Meus irmãos, é preciso lembrar do Evangelho, é preciso se agarrar firmemente ao Evangelho, e por último, é preciso transmitir o Evangelho. Depois de tudo que Paulo falou aqui, ele diz que transmitiu aos coríntios o que ele havia recebido. E alguns comentaristas dizem que o sentido dessa expressão no grego é de Paulo recebendo das mãos de Jesus, nesse caso o Evangelho, e colocando nas mãos dos coríntios. Paulo, com fidelidade, transmitiu exatamente aquilo que aprendeu do próprio Senhor. Tá bom, a gente pode pensar, Paulo recebeu o Evangelho e o comunicou aos coríntios, mas o que é de fato o Evangelho que a gente tanto ouve falar? Evangelho significa boas notícias, ou boas novas. Então, anunciar o Evangelho significa anunciar as boas novas. Mas quais boas novas? Para que as boas novas tenham peso, a gente precisa entender as más notícias que vieram antes das boas. Pensa, meus irmãos, se eu começar o culto agradecendo a Deus porque certa pessoa está em casa, isso não terá peso nenhum, tá? Beleza, a pessoa está em casa, e aí? Agora, se eu contar que essa pessoa passou 2 meses internada, que ficou em coma, à beira da morte, mas pela graça de Deus se recuperou de tudo e agora está em casa, essa notícia terá outro peso. Pois bem, Deus criou o mundo e colocou o homem e sua mulher como gerentes do mundo. Deu a eles direito de desfrutar de todo o jardim, nomear os animais, comer dos frutos, nadar nos rios, viverem em paz o seu casamento, terem filhos, e colocou como uma única proibição o comer do fruto de uma árvore específica do jardim. Eles tinham o mundo à sua disposição, menos uma árvore. Pois enganados pela serpente, eles transgrediram a ordem de Deus e comeram justamente da árvore que não podiam. A partir daquele momento, o mundo perfeito, em que não havia doença, não havia injustiça, onde o homem e a sua mulher eram perfeitos, foi invadido pelo pecado e por toda sorte de tragédias. Sabe, todas as coisas ruins que você vê hoje no mundo são decorrentes do pecado de Adão e de Eva. O pecado foi a pior notícia da história da humanidade. Daquele momento para frente, o homem seria separado de Deus e morreria tanto física como espiritualmente, se tornando a partir daquele momento escravo do pecado. O mundo foi invadido por tudo que há de ruim. Porém, já lá no comecinho da Bíblia, nós temos a boa notícia que é Gênesis 3,15. Bendito seja Deus por Gênesis 3,15. Porque Gênesis 3,15 foi o anúncio do evangelho a Adão e Eva. E o texto diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem é este descendente descrito lá no começo da Bíblia, meus irmãos? É aquele que João, capítulo 1, diz o seguinte, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O Deus que não teve início, que existe desde toda a eternidade, se limitou ao tempo e veio ao mundo que ele mesmo criou. Mas o que esse Deus, Jesus Cristo, fez? O texto que está sendo exposto hoje nos diz que ele morreu pelos nossos pecados. O pecado original de Adão foi imputado, foi transmitido, atribuído a nós, como uma herança maldita, o que nos coloca desde o ventre da nossa mãe como pecadores com destino ao inferno. Não conseguiríamos lutar contra o pecado, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme Efésios 2. Então, alguém tinha de lutar por nós. Nenhuma atitude nossa poderia nos tirar do inferno. Mas Efésios 2:4 diz que, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos
em transgressões. Nenhuma outra pessoa poderia fazer isso, a não ser o próprio Deus. Porque mesmo que fosse possível um homem perfeito substituir algum outro, ele só poderia substituir um, afinal é um homem por um homem. Mas Jesus não era somente um homem, Jesus era 100% Deus. E como Deus, ele substituiu muitos. E através desse ato maravilhoso de Jesus, nossa rota foi mudada. Não mais o inferno, não mais inimigos de Deus, não mais debaixo da ira de Deus, porque Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Colossenses, capítulo 2, versículos do 13 ao 15, diz: quando vocês estavam mortos em pecados na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Toda a nossa dívida perdoada, toda a ofensa perdoada. Mas não parou por aí. Além de Deus ter enviado seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, no lugar dos pecadores e apagar as suas dívidas, ele promete a ressurreição a eles. João 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo não somente estão livres da culpa do pecado nessa vida, mas têm a garantia de viver eternamente ao lado do nosso Senhor. Mas qual é a prova que temos que ressuscitaremos com Ele? Que a vida não termina aqui, que foi só isso e pronto, acabou. A prova é que Ele disse que ressuscitaria primeiro e foi o que aconteceu. É isso que celebramos hoje. Mateus 28, do 5 ao 6 diz: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Meus irmãos, ele não está no túmulo. Nós não podemos, no dia de finados, prestar homenagem aos ossos de Jesus num túmulo em Jerusalém, porque não existem ossos. Ele ressuscitou. E é por isso que 1 Coríntios 6,14 diz: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Isto é o Evangelho. É desse Evangelho que temos que nos lembrar. É a esse Evangelho que devemos nos apegar. E é esse Evangelho que devemos transmitir. Meus irmãos, vamos para algumas aplicações finais diante de tudo isso. E essa aplicação final não será feita por mim, será feita pelo próprio apóstolo Paulo, através de um dos textos mais lindos das Escrituras, que diz, depois de tudo isso que eu falei aqui, meus irmãos, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou coronavírus, ou a crise financeira, ou as crises em casa? O que nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos. Que isso te encoraje essa noite. Os dias podem ser maus,
Mas o seu Deus é bom e tem um plano maravilhoso para você. Não é um plano de uma grande casa, de um grande carro, de corpo imunizado contra a doença, não é isso. É um plano de salvação que te manterá a eternidade ao lado do nosso Deus. E se você ainda não tem fé nesse Jesus, pense que às vezes é uma escolha difícil doar um órgão para alguém que a gente ama muito e que esteja precisando. Pensa, você tem que doar um órgão para um irmão, para um pai, para uma mãe, para um filho, mas é um órgão que é vital para você e você sabe que isso vai afetar toda a sua vida. É claro que a maioria de nós doaria esse órgão, mas pensando, nossa, o que isso vai causar em mim? Deus não doou um órgão de Jesus. Deus entregou Jesus inteiro para pagar por pecados de inimigos. Não foi por um parente próximo, não foi por um amigo, não foi por um filho, foi por inimigos dele que Deus doou o seu filho. E se você até hoje era um inimigo, chegou a hora de se render ao Rei dos Reis, que morreu, mas não ficou morto, ressuscitou e está à destra de Deus intercedendo por nós e preparando a nossa morada. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, nós somos gratos a Ti por tão maravilhosa notícia. Notícia que mudou a história da humanidade, Pai. Notícia que nos traz esperança em meio ao desespero. Notícia que nos traz luz em meio às trevas. Notícia que nos traz alegria em meio à tristeza. Pai, muito obrigado, porque nada pode nos separar do Senhor. Como nós lemos aqui, aquele que crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. E nós estamos num tempo de tantas mortes, Senhor. Tantas vidas têm sido ceifadas. Mas nós sabemos que nem a morte é capaz de nos separar do teu amor. Por isso, Senhor, que a lembrança da ressurreição de Cristo naquela cruz faça com que nós saiamos hoje com o nosso coração completamente renovado, encorajado. Senhor, visita os que sofrem, os que estão abalados com tantas notícias ruins, com essa boa notícia da paz que temos com Deus e da salvação que experimentamos em Cristo Jesus. Santo Deus, nós te louvamos porque foi pura graça do Senhor. Nenhum de nós merecíamos isso, mas o Senhor nos deu o maior dos presentes. Por isso, Senhor, que nós, assim como o apóstolo Paulo, sejamos transmissores dessa mensagem, sejamos pregadores dessas boas notícias. Falemos, Senhor, para mais e mais pessoas dessa boa notícia que, assim como nos transformou, pode transformar tantas pessoas que crerem no sacrifício de Cristo naquela cruz. Senhor Deus, encha-nos da tua presença através desta palavra. É o que pedimos a ti. Em nome de Jesus. Amém.